Olha, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos da Paraíba, o Tony Sérgio, concedeu entrevista esclarecendo alguns pontos que foram dados após surgirem boatos da possibilidade de privatização dos Correios. O Tony Sérgio fez um esclarecimento tão peculiar, tão cheio de dados, que a gente resolveu pedir ao nosso querido amigo Misael Nóbrega que nos fornecesse. Conversei hoje à tarde também com o Tony Sérgio, mandei para ele, parabenizei pela luta do Sindicato dos Correios. E o que muita gente não sabe é porque justamente ficam nos bastidores. O movimento sindical de luta, ele tem pouco espaço na grande mídia. A grande verdade é essa. O que chega para o povo é só as porradas que são dadas quando a empresa falha. Então o Tony Sérgio fez um esclarecimento muito pertinente também, que diz como os Correios hoje é uma empresa que tem uma capilaridade muito grande, está presente em todos os municípios e, na verdade, também tem sido tão sucateado. Mas ninguém melhor do que o Tony Sérgio, que é presidente do Sindicato dos Correios, para falar sobre essa situação. Vamos ouvi-lo, J. Júnior. Saudação aos ouvintes da rádio. É importante debater esse problema. O ministro aí veio aqui agora, na Paraíba, o ministro das Comunicações, e o debate sempre vem aí à tona essa questão dos Correios, sobre a questão da privatização. Nós passamos por um período muito difícil durante o governo anterior, que queria a todo custo fazer a privatização. Essa situação ainda não foi completamente encerrada, porque sempre que vem à tona, quando o Correio passa por algum problema, alguma situação, sempre vem à tona essa situação, mas a gente já tem a experiência do que vem acontecendo no mundo todo. O fato de trazer essa discussão por um problema que vem acontecendo ao longo dos anos. Quando você tem uma empresa, qualquer que seja a empresa, seja ela pública ou privada, se você não vai atualizando seus mecanismos, e aí também você percebe que mudou também, o comércio, a forma das pessoas se comunicarem com o avanço tecnológico. Isso é muito positivo. A gente dos Correios considera positivo. Por exemplo, o uso de carta, as pessoas não usam mais cartas. Entretanto, os Correios têm uma logística que está em todos os municípios, onde as pessoas podem, através do Correio, receber encomendas ou devolver encomendas através da logística reversa, que, por exemplo, quando você compra equipamento que está com defeito, esse equipamento pode ser devolvido pelos Correios. Então, o que está acontecendo agora? O que acontece ao longo de toda a empresa quando não investe em tecnologia? E é isso que aconteceu desde 2016. Então, eu acho que o governo, nesse sentido, ele aponta o caminho, que o que é preciso é investir nos Correios. Nós tivemos aí, agora com a vinda de Lula, aqui no Alto Sertão, onde a gente teve a oportunidade de entregar um documento para ele, fazendo essa reivindicação, colocando a situação dos Correios e a necessidade imperiosa de se investir em tecnologia nos Correios. Não adianta você deixar uma empresa pública na situação que está a morrer por inanição, porque quem vai ser o principal prejudicado será o povo brasileiro. Vamos dar um exemplo do que aconteceu nessa situação do INSS. Onde foi se recorrer? Foi se recorrer ao Correio, porque ele está em todos os municípios brasileiros. Então, o fato dele estar em todos os municípios permite o governo federal utilizar dessa estrutura, tanto de logística, como a logística reversa, como também as suas redes de agências, para poder propor e organizar medidas do governo federal e também até dos governos estaduais e municipais, através das agências e do Correio. Então, o que a gente está precisando nesse momento é mudar essa forma de fazer. O Correio tinha um plano decanal, ou seja, a cada 10 anos de investimento, e esse plano parou em 2016. O plano previa, quando muita gente está falando de marketplace, o plano de 2010 para o Correio 2020 já previa o marketplace. Tanto é assim que tinha nas suas plataformas antigas dos Correios. Quem não foi para frente? Porque houve uma coisa que a gente sempre condenou do movimento sindical, que é a questão da ingerência dentro dos Correios, por interesses de empresas privadas. Os presidentes dos Correios nunca foi de carreira do Correio. A gente teve o último presidente dos Correios, que é um general, veja, um general que saiu dos Correios e foi entregar todo o seu conhecimento para o Magalog. O Magazine Luiza montou um operador logístico chamado Magalog, que concorre diretamente com os Correios. E qual é o problema disso aí? É que ele pegou toda a expertise que nós temos, todo o conhecimento que os Correios têm e levou para lá.
infelizmente. Isso também aconteceu com os gestores antigos. Em 2015 também aconteceu isso, em 2010 também. Então, nós teríamos que ter um mecanismo de colocar apenas na gestão da empresa. Poderia até ser que fosse em outras empresas, mas eles deveriam estar, no mínimo, condicionado a 10 anos de não poder passar nenhum documento ou tecnologia dos Correios. Infelizmente, nossa tecnologia foi esvaziada a ponto de hoje a gente precisar de uma reformulação tecnológica. E isso passa necessariamente pelo governo federal devolver aos Correios 6 bilhões atualizados a dia de hoje, que foram retirados entre o período de 2016 e 2019. Então, repatriar esse dinheiro e também pegar o dinheiro que o Correio tem aí para investir em novas tecnologias, independente do governo federal. Eu acho que está correto reinvestir nos Correios e reformular seu negócio a serviço da população. Esse aí foi o Tony Sérgio, que é presidente do Sindicato dos Correios e Telégrafos da Paraíba.